dia, tudo bem? Deixa eu deixar vocês tranquilos, apesar de advogado, sou quase gente boa porque eu não sou corintiano, seria muito defeito com uma pessoa só. Advogado a gente aguenta, corintiano a gente suporta, advogado corintiano a gente mata, né? Então, com todo o respeito, nós não falaremos aqui juridiquês, nós estamos aqui para um público de juristas, felizmente, né? Que sorte a de vocês. Então vamos falar de uma maneira bem prática, objetiva, não vamos aqui declamar a legislação ambiental e nem tornar-nos mestres e senhores do direito ambiental em 30 minutos. Nós vamos discorrer aqui sobre algumas responsabilidades muito importantes que advieram dessa nova realidade e novas responsabilidades em face do meio ambiente. Eu sempre fico muito feliz, né? Assisto às palestras da Glória há muitos anos, a gente é amigo, trabalha junto em vários locais e eu aprendo muito. Hoje mais duas lições. Primeiro, começando de trás para frente aqui do filme, que a gente viu bem os papéis ali definidos, né? O engenheiro ficou calculando a massa, né? O policial estava dormindo, os advogados estavam estudando quem eles iam processar, né? Mais ou menos isso. E aí alguém da sociedade teve que colocar a mão na massa. É realmente uma mudança de atitude. Outra coisa que eu aprendi com a Glória agora, que quando a minha esposa toda gentil me esperar à noite em casa com um copinho de suco e insistir, mas toma um suquinho, amor, eu vou preferir o café. Ok? Vamos lá, meus amigos. Mas muito bem. Ótimo, já demos o pontapé inicial. A grande novidade em matéria ambiental é uma novidade que preocupa a todos nós como seres humanos. Todas as empresas aqui representadas já têm enormes responsabilidades. Nós temos responsabilidade societária, dar o retorno do patrimônio investido, atender os anseios dos nossos investidores, perpetuar o nosso negócio, dar lucro, gerar impostos, riquezas, tributos, uma série de responsabilidades. E nós ganhamos uma outra, né, que é a responsabilidade em face da natureza. É uma responsabilidade que veio, né, do nosso colo, fruto de um desenvolvimento de anos, de um modelo capitalista predatório, que chegou à conclusão de que precisamos fazer alguma coisa, senão não vamos ter como produzir mais. O primeiro paradigma que a gente quer quebrar aqui foi o que eu tentei quebrar na minha casa, com um pai oficial do Exército Brasileiro. Eu sou nascido em 28 de fevereiro de 64, qualquer semelhança, né, com a história é mera coincidência. Então vocês imaginam, depois de uma carreira já assim um pouco sólida na área do direito tributário, então eu falar assim para o meu pai, agora eu virei advogado ambiental. Eu falei, perdi meu filho para a esquerda, né? Perdi meu filho para a esquerda, agora ele vai cuidar de ser advogado das plantinhas, advogado de samambaia, do direito das samambaias, né? Então esse paradigma que a gente é importante quebrar. A legislação ambiental não é copiada de Cuba, nem da Coreia do Norte, né? Nem da China, é uma necessidade, ela nasce no seio do próprio capitalismo de se reinventar, de inventar um modelo, de recriar, de reaprender com um modelo de produção que precisa ser eficiente, que precisa aumentar, que precisa atender às demandas, mas que não precisa destruir. Então a nossa legislação ambiental do Brasil, ela não é copiada desses países, é copiada da Suécia, é copiada da Alemanha, da Itália, da França e de tantos outros países absolutamente democráticos, né, com uma tradição capitalista, porque houve essa necessidade exatamente diante dessa constatação de que o futuro da humanidade realmente se encontra em nossas mãos. E esse futuro depende de nossas atitudes como pessoas e como empresas, entes coletivos que somos geradores potenciais de problemas, de resíduos, de emissões, de barulho, né? Então nós temos realmente toda essa preocupação e hoje nós temos instrumentos para isso, de gestão, de comprometimento, de retomada de posição, como por exemplo a Glória brilhantemente resumiu aqui, parece que ela falou rápido, né? Mas ela deu um curso aqui de auditoria de Prodir de 3 dias em 30 minutos, né? Então realmente está de parabéns pelo poder de concisão, né? E de resumo. Meus amigos, essa questão toda, então, opa, voltou aqui, vamos lá, para cá, e pronto. Essa mudança no Brasil começou em 1981.
Olha que coisa interessante, né? Como o meio ambiente ainda é para nós uma coisa muito nova. E a gente vai entender daqui a pouco como é que começou em 81. Até 1981, tudo que acontecia em dano no Brasil, inclusive em dano ambiental, era tratado como um dano de natureza civil. Tanto faz eu bater num carro quanto eu poluir um rio. Tanto faz eu quebrar uma vidraça quanto eu desmatar uma floresta. Era tratado da mesma forma. O que a gente chama num juridiquês lamentável de responsabilidade aquiliana, né? Onde para eu ter uma responsabilidade em face do meio ambiente, era necessário que tivesse um dano, que a minha atividade tenha dado causa a esse dano, um nexo de causalidade, eu causei esse dano, e principalmente que eu houvesse agido com culpa, a negligência, a imprudência ou imperícia. Então, o dano ambiental era tratado como é ainda o direito civil, mas são coisas distintas. Patrimônio particular, pessoal, é tratado de uma forma. Afinal, quem bate no meu carro, eu vou dar um exemplo prático aqui, que eu estou com um carro reserva há mais de 30 dias, porque eu estava parado, né? E aí veio um sujeito falando ao celular, qualquer coisa que tenha acontecido aí com vocês, né? E bateu na minha traseira, jogou o meu carro contra o da frente, o celular dele pumba para a avenida. E aí, só para a gente dar um exemplo aqui de como é a sociedade, como a gente precisa mudar de atitude e se preocupar com o nosso futuro, hoje nós vivemos numa sociedade de valores invertidos, onde tudo aquilo que eu aprendi com meus pais, por exemplo, alguns dos valores, vou citar só um, né? A gente ser humilde, hoje em dia é a cultura da ostentação. Então esse sujeito da cultura ostentação me bateu com um Audi. Pergunta se ele tem seguro, né? Não tem dinheiro para pagar o seguro, mas ele tem que andar com um Audi para os vizinhos ver, né? O vizinho da garagem, pô, o vizinho da garagem tem uma Pajero, eu vou andar de Celta, tem que ter um Audi. E o seguro? Isso é outra coisa, né? Então só para a gente citar. Então, como acontece nesse exemplo, na batida de trânsito, e aconteceu praticamente com ele, eu tive que acionar o meu seguro, eu posso fazer um acordo com ele, eu posso fazer, porque o carro é meu. Porque em relação ao meio ambiente, isso mudou de 81 para cá, porque o meio ambiente não é meu, o meio ambiente é de todos nós, patrimônio da humanidade, no caso aqui, patrimônio do povo brasileiro, do Estado brasileiro. Então, até 1981 havia um princípio básico de que toda atividade produtiva seria poluente. Está interessante, né? O brasão da Fiesp ostentando assim uma chaminé soltando fumaça. Então, o sentido, né, da produtividade, da produção, eu tenho que poluir, não tem como. Então hoje a gente já aprendeu que até para a fumaça da chaminé eu tenho um filtro, eu tenho limites toleráveis, né? Eu tenho sujeitos menos ativos a dispersores de poluentes. Então até isso é uma mudança do nosso paradigma, tá? Uma outra coisa, eu estou apanhando aqui um pouco, como vocês estão vendo, pronto. Então, a partir de 81 para cá, essa realidade mudou e nós passamos a viver então sob um novo princípio, o princípio do poluidor pagador, ou da responsabilidade objetiva. Ninguém vai mais perguntar se eu tenho culpa ou não tenho culpa. Nós vamos ficar 20 anos discutindo quem foi culpado por um acidente que matou 400 toneladas de peixe. Não, nós vamos ser chamados a ser responsabilizados, a pagar, a tirar aqueles peixes dali, a remover, transportar, incinerar, comprar peixe novo, colocar lá no rio, e depois, se um outro teve culpa, nós vamos cobrar dele. Aí voltamos para o direito civil. Aí ação de pessoa para pessoa. Perante o meio ambiente, eu vou pagar e pronto, o poluidor vai pagar. O que diz esse princípio? Quem polui deve pagar, e assim as despesas resultantes das medidas de prevenção, de redução da poluição e da luta contra a mesma devem ser suportadas pelo poluidor, né? E quem é o poluidor? O poluidor é a pessoa física ou jurídica, qualquer um de nós aqui, pessoas físicas, e as empresas que nós representamos, de direito público ou privado,
tá aí as Brás, né, que não nos deixam mentir, né? Responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Viram que até grifei aqui indiretamente, né? Dentro daquele conceito já muito bem explanado para vocês da responsabilidade pelo terceirizado. A responsabilidade que a Glória aprofundou na questão da gente eleger bem os nossos parceiros, os nossos transportadores. Não adianta eu ter uma gestão, né, maravilhosa dos meus processos internos e quando o meu produto sai da porta para fora, né? Como é que funciona a qualidade do meu serviço? Como é que a imagem da minha qualidade chega no consumidor final ou transita pelas ruas? Isso vai desde o transportador, o cara que retira o nosso resíduo, o cara que me fornece a matéria-prima, como é que chega esse caminhão dentro da minha empresa, que tipo de embalagem ele está usando, é homologada, não é homologada, eu tenho todas as informações sobre o produto. Então, uma série de coisas que nós podemos ser então responsáveis direta, é aquele que causou o acidente, ou indiretamente, aquele que contratou o serviço. Então isso aí vem desde lá do direito romano, né? As culpas clássicas que os romanos definiram, né? A culpa in eligendo, a culpa por eu escolher mal, né? A culpa em contraendo, aquela culpa decorrente do contrato, de quem contratou mal, de quem não previu. E uma terceira modalidade de culpa que os romanos criaram também, que a gente se esquece, que é a culpa em vigilando. O meu dever de fiscalizar, vigiar, gerir, auditar, cobrar resultados, verificar, né? Então tudo isso permanece, e no direito ambiental isso é muito presente a nossa necessidade, porque eu sou responsável direta ou indiretamente. Se outra pessoa causar o dano, eu sou responsabilizado por esse dano. Então notem aí o grau da nossa responsabilidade. Isso é o que nós chamamos de responsabilidade civil objetiva, que na política nacional do meio ambiente, por isso que a mudança do paradigma a partir de 1981, com a edição dessa lei 6.938 de 81, também chamada de Política Nacional do Meio Ambiente. E ela diz lá no seu artigo 14, parágrafo 1, o seguinte: sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado. Não é se ele quiser, se a alta gestão determinar, se o CEO aprovar. Não, o poluidor é obrigado. E aqui está em negrito e grifado para que a gente nunca mais se esqueça disso. O poluidor será obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Ninguém vai te perguntar assim: poxa, mas seu caminhão estava na estrada e um terceiro que fechou ele, né, você não teve culpa, o terceiro fechou e seu caminhão caiu no rio e pôs no rio, que azar seu, hein? Você vai ter que pagar, vai ter que limpar o rio, vai ter que tirar o resíduo de lá. O que parece, num primeiro momento, um absurdo, é como, desculpe agora eu ser um pouco machista, vou falar um pouquinho mais voltado para o público masculino, é a mesma coisa, meus amigos, que a gente reclamar da lei do impedimento no futebol. No dia que terminar o impedimento no futebol, acabou o jogo, acabou a estratégia. Bota um cara de 2,30 m numa área, outro de 2,40 m na hora e chutão para lá para ele tentar fazer de cabeça, acabou a estratégia do jogo. A grande inteligência da legislação ambiental reside aqui, em eu pagar mesmo quando eu não tenho culpa, porque isso me torna dupla, triplamente vigilante. Então eu vou selecionar bem, eu vou exigir cumprimento de jornada de motorista, eu vou controlar disco de tacógrafo, eu vou fazer um checklist de pré-carregamento, eu vou verificar condições de amarração da carga, de estiva, eu vou verificar as embalagens, que tipo de coisa, para não submeter o meu produto quando saia a um risco desse tamanho. Então eu me torno triplamente vigilante, porque eu sei que se acontecer alguma coisa, ninguém vai perguntar de quem foi a culpa. Agora é claro, meus amigos, que nós vivemos no Estado democrático de direito. Meio bagunçado, conturbado, mas ainda é, né? A gente tem até o direito de falar isso, olha que beleza, né? Pelo menos isso, nós podemos reclamar e falar.
Quem nasceu na minha época de 64 sabe que se estivesse falando isso aqui, entrava 2 caras ali agora e me prendiam, né? Então, pelo menos a gente tem esse direito. Como é bem-vinda a democracia, que mesmo bagunçada vai ter uma eleição, e a gente tem o direito de mudar, né? Bem-vinda a democracia. Então, meus amigos, o que acontece? O que acontece é exatamente isso, que se acontecer um problema e foi causado por um terceiro, no aspecto ambiental, eu vou tratar. Eu vou limpar, eu vou recolher aquele resíduo, eu vou dar o atendimento emergencial, eu vou destinar o resíduo, eu vou pagar o transporte, eu vou tirar o cadre, eu vou pagar a incineração. Só que foi um terceiro culpado, eu vou passar tudo isso para o meu departamento jurídico e ele vai entrar com uma ação de regresso contra esse terceiro. Ok? Por que perante o meio ambiente eu sou o responsável ou objetivo? Vamos dar esse exemplo clássico novamente do acidente de trânsito. Vocês imaginam um acidente de trânsito, então um caminhão é fechado por um terceiro. Um menino, né, aí que ganhou o primeiro carro do pai, aí está andando aí 19 anos, fechou seu caminhão, tombou o caminhão. Quem é que tem conhecimento técnico sobre o produto? É o motorista que tem um MOP, é o caminhão que está provido dos kits para emergência, é a empresa que contratou um 0800 que vai atender 24 horas, ou é um menino de 19 anos? Vocês imaginam o policial rodoviário chegando lá? Menino, você fechou ele? Que coisa feia, pode limpar esse negócio aqui. Sabe? Hein? Ou nós vamos assim entrar na justiça. Vamos entrar na justiça e definir quem é o culpado. O legislativo, o judiciário brasileiro é super rápido. Basta dizer que uma ação no pequenas causas federais dura 4 anos para ser julgada em pequenas causas da Justiça Federal. Então a gente vai ficar discutindo 4, 8, 10, 20 anos para definir primeiro quem foi o culpado. E aí tentar que esse culpado pague. Então, num primeiro momento, o mais inteligente é: vou responsabilizar quem poluiu, que via de regra é quem tem conhecimento técnico, controle da situação, e depois se outro foi culpado, ele vai atrás. Perfeito, pessoal? Esse é um conceito muito importante. Daí veio a nossa Constituição, em 1988, fez um verdadeiro capítulo, que é o artigo 225, ele é super extenso, e aqui a gente vai ler só o caput, para isso ficar bem claro. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, que somos nós, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando numa legislação ele coloca aqui, que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, ele não está se referindo assim aos maridos apaixonados como eu, que hoje vai chegar em casa dele e vai falar: "Oh, meu bem, que saudade de você, passei um dia super extenuante". O que ele está dizendo aqui é aquele exemplo também do casamento desfeito, que quando casamos é meu bem, quando nos separamos é meus bens. É exatamente isso que está falando aqui, O bem é um bem patrimonial. Meio ambiente tem valor. Meio ambiente tem um monte de situações que é dinheiro, faz parte, né, do negócio, do patrimônio. Então é isso que ele tem que estar falando aqui. Por isso que um dano ambiental, uma multa ambiental, tudo é caro. E como você vai valorar quantas árvores queimaram? Pelo preço da madeira? É claro que o meio ambiente tem um valor intrínseco, não é o preço da madeira, é o preço da madeira, o que afetou a biota, o que pode ter afetado na migração dos pássaros naquela região, quantos ninhos podem ter sido desfeitos. Então, é melhor não mexer com esse negócio. É melhor eu cuidar bem dessas questões ambientais, né? Aqui está um exemplo então prático, que está na internet, de domínio público, tal, bastante já antigo, né? Que é o caso de uma indústria de papel e celulose que chamava Cataguases de Papel e Celulose. Veja que eu coloquei o verbo apropriadamente no passado. Se chamava Cataguases, porque não existe mais, por conta desse acidente, né? Ela foi fechada. Então aqui as margens do rio Cataguases, que é esse aqui mais fininho. Aqui não é o encontro então das águas do Rio Negro de Solimões, não. Aqui é o rio Cataguases, esse fininho aqui, onde essa indústria Cataguases retirava a água, fazia todo o processo de transformação da celulose em papel, com produtos químicos, tudo isso, e tinha que devolver essa água no mesmo estado para cá. Mas isso custa caro, né, gente?
Estou falando aqui sobre uma lógica capitalista predatória, né? É caro, né? Vamos devolver do jeito que está mesmo, ficar comprando aí produto, tratando água, né? Então jogou de qualquer jeito para cá. Nesse exato momento da foto, vocês veem aqui a contaminação, onde o rio Cataguases começa a contaminar o rio Paraíba. Exatamente o rio da discórdia entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde hoje nós estamos estudando então fazer o desvio desse rio e a captação de água para o sistema Cantareira. Então é exatamente esse rio aqui, por exemplo, que a indústria Cataguases estava poluindo, né? E talvez tornando ele de uma maneira totalmente imprópria para consumo e para captação. O resultado disso: poluição e contaminação em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mais de 50 mil pessoas ficaram sem água. Ação proposta no valor de 100 milhões de reais, a um preço de uma mega sena, né, acumulada, contra Cataguases, Matarazzo e Ibama. Por que Cataguases, Matarazzo e Ibama? Todo aquele que causar um dano será responsável direta ou indiretamente. Nós vimos no artigo 14 grifado e em negrito. Então Cataguases era dona do resíduo, Matarazzo mandava os seus resíduos para lá, mesmo sabendo que a Cataguases não tinha licença, mas era mais barato. Foi uma bela economia, hein? Cá entre nós, hein? Que eles economizaram de frete, de tudo, 100 milhões de reais, dá para pagar sossegado. Foi uma boa economia, né? Então, cuidado na eleição do seu parceiro, né? Cuidado na eleição do seu terceiro. E o Ibama? O Ibama, por que está no polo passivo aqui também? Porque era o órgão que devia fiscalizar. Fiscalizou igual o Steve Wonder fiscalizaria, né? Dando uma verificada nos papéis lá, né? Então o Steve olhou o papel, é mais ou menos assim o fiscal do Ibama. Bom, nesse caso aqui, né? Já foram indisponibilizados, bloqueados os bens das empresas e de seus sócios, além da aplicação de multa de 50 milhões de reais e uma ação penal por crime contra o meio ambiente por vazamento de 20 milhões de litros de resíduos químicos, contaminação dos rios Cataguases e Paraíba, decretação de estado de calamidade pública em 8 municípios. Então é o que nós chamamos de tríplice responsabilidade em face do meio ambiente. Um único evento ambiental pode levar a minha empresa a ser processada civilmente, indenizar os danos que causou, levar uma multa gigantesca e ainda assim a gente responder um processo crime. Okay? Então o assunto é seríssimo, seríssimo, né? Quando a Glória põe no último slide lá, se acha caro investir em prevenção, né? Experimente um acidente. Então é prevenção, é equipamento adequado, treinamento do pessoal, né? Uso de EPI. E as multas, além disso, as multas são caríssimas, né? Tanto as sanções administrativas, que vai desde advertência, multa simples, multa diária, apreensão de animais, equipamentos, veículos utilizados na infração, destruição ou inutilização do produto. Por exemplo, aquele acidente que a Glória falou, que misturou tudo no caminhão, o suco, tudo isso, aquilo virou tudo resíduo, tudo estragado, né? O alimento, tudo aquilo. Então, as perdas são muito grandes, né? Suspensão de venda e fabricação do produto, embargo de área e das atividades da empresa, etc. Tá? E combinando com as multas que são gigantescas. Eu vou trazer aqui de poluição, que é a mais comum, né? Diz lá, o artigo 62, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar. Então isso é muito bom as empresas entenderem. Muita gente fala assim, mas doutor Galão, caramba, tomei uma multa, ninguém se machucou, ninguém foi para o hospital, que bom. É a mesma coisa do camarada que está dirigindo a 240 na Marginal Pinheiros, né? E ele no Camaro amarelo e um outro no Mustang cor de sangue a 230, e o guarda para, retém, toma a carteira dos dois, leva para a delegacia, o cara vai à delegacia e diz, eu não matei ninguém, não atropelei ninguém, mas você está expondo a risco a saúde, a população, a segurança de alguém, tá? Então é um crime de exposição. Aqui é a mesma coisa, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoque a mortandade de animais, ou destruição significativa da biodiversidade. A multa vai de 5 mil reais a 50 milhões de reais. Olha o tamanho desse termômetro, de 5 mil a 50 milhões.
Então, quanto mais grave, mais agressivo o produto, quanto mais pessoas envolvidas, quanto maior o risco, não está ligado à quantidade do produto, mas assim ao risco causado. E outro fator preponderante é a proatividade da empresa. Então foi uma empresa proativa, agiu rápido, conteve, tinha preparo, tinha uma gestão sobre aquele processo, tinha um esquema de segurança para mitigar aquelas ações, a multa vai ser menor, senão ela vai ser maior, tá? Incorre nas mesmas penas quem tornar uma área urbana ou rural imprópria para a ocupação humana, e também aquele, olha aqui pessoal, aquele que lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos. E olha o próximo, também incorre na mesma multa de 5 mil a 50 milhões, aquele que deixar de dar destinação ambientalmente adequada a produtos, subprodutos, embalagens, resíduos ou substâncias, quando assim determinar a lei ou ato normativo. Então vejam que gravíssimo. Como é importante o cuidado e a gestão dos resíduos da empresa, das nossas embalagens, dos subprodutos, né? Tudo isso são cautelas que nós temos que tomar, porque pode pôr em risco a sobrevivência e a vida de uma empresa. Eu não conheço muitas empresas que suportariam ter uma multa de 50 milhões aí hoje, né, e continuar ativa no mercado. Essa multa não é recorrível? Claro, é recorrível, tudo isso, só que isso vai fazer parte da sua análise de risco financeiro, né? Você está pretendendo um empréstimo no banco, na hora que puxar lá que você tem, meu amigo, uma multa de 50 milhões no IBAMA, entendeu? Está recorrida, mas tem uma possibilidade de, né, te trava uma série de operações, te cria uma série de obstáculos, tá? Aqui, para a gente entender esse conceito de responsabilidade objetiva, do poluiu pagou, tem o auto de infração original da CETESB, que é o órgão aqui de São Paulo, que por mais que esse cliente autorize colocar o nome dele e tudo mais, a gente toma o cuidado aí de tirar, porque ele não teve culpa nenhuma. Mas aqui o que aconteceu? Esse cara aqui foi multado por quê? Então vamos ver junto aqui, olha o que o fiscal colocou: irregularidades. Aí ele vem: emissão de poluentes, amônia, para a atmosfera, proveniente do acidente. Então ele mesmo está dizendo que foi um acidente. Não importa para o órgão ambiental de quem é a culpa, ele não é órgão de trânsito, não é a CETESB que vai julgar quem vai pagar o carro de quem. Isso é outra coisa, meu amigo, é o BO da polícia militar, rodoviária, etc. Para o órgão ambiental é quem poluiu. Quem poluiu vai ter que pagar, vai ter que limpar, vai ter que fazer, vai ter que dar, tá? Esse poluidor aqui que está tomando a multa, ele que vá depois contra um terceiro, se por acaso o caminhão dele foi fechado, aí é problema dele. Para o órgão ambiental é quem poluiu, e isso aqui fica muito claro para vocês. Ele descreve aqui, proveniente do acidente. Não foi como diz o Chaves, foi sem querer querendo, foi um acidente mesmo, tá? Então aí o cara é multado. E finalmente a responsabilidade criminal, né, também pelo crime de poluição. O poluidor que expuser a perigo. Olha aqui mais uma vez para vocês terem isso muito em mente. Não preciso matar ninguém, expus a perigo, tornei uma situação de risco, porque eu abandonei minha embalagem, porque eu joguei, porque eu deixei no rio, porque eu deixei um catador levar. Olha o risco disso, para onde vai essa embalagem? Qual é o preparo do catador? Quais EPIs ele usa? Ele tem a FISP para o manuseio e armazenamento desse produto, desse sobreproduto, dessa embalagem. Lá dentro da cooperativa de catadores, eles vão trabalhar todos os EPI, vão fazer. Para onde vai isso? E esse plástico vai ser moído? Vai servir para fazer um brinquedo de criança? Uma caixinha com a embalagem de suco? Para quê? Então toda essa responsabilidade é nossa. Vocês lembram? Tem uns amigos aqui experientes, tanto quanto eu, assim, que já passaram da casa dos 35, né? Isso eu vou falar assim para agradar a todos, para ser político. E vocês lembram o concurso de Misses, né? Eram muito famosos.
Miss Brasil concorreu, Ieda Maria Vargas, né, de saudosa lembrança, a nossa Marta Rocha, e as misses usavam maiôs Catalina, eram virgens inclusive. Depois passou a ser tão difícil que hoje eles aceitam de vários signos, de peixe, capricórnio, leão, eles aceitam, porque só escolher mulher bonita do signo de virgem estava complicado. Hoje... Mas aí as misses iam lá dar o discurso, né? Miss Brasil, qual o seu livro de cabeceira? Eu leio O Pequeno Príncipe. Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Hoje elas lêem 50 tons de cinza, né? Mudou um pouco a história, mas naquela época era isso. Aí, o que acontecia? Meus amigos, por que eu estou falando essa coisa aqui? Para a gente descontrair um pouco e para a gente ter uma ideia muito clara na nossa cabeça. Tu és eternamente responsável pelo resíduo que produzes. Hoje, para eu destinar um resíduo, para eu ter um cadro, é autorização, a empresa que vai receber meu resíduo coloca para a CETESB o georreferenciamento de onde está meu resíduo, onde a célula que ele foi enterrado, tá? Resíduo, desculpe a má expressão, mas só para a gente descontrair, é a mesma coisa que enterrar algum conhecido, é velar, certo? Enterrar e depois ir buscar a certidão de óbito. É assim com o resíduo. E infelizmente, às vezes tem uns que nascem da catacumba e vem assombrar a gente, puxar o pé, né? Aquela sogra, aquelas coisas, né? Então, a mesma coisa com o resíduo. Então, ter empresas sérias, porque senão você é responsável. O poluidor que expuser a incolumidade humana, animal, vegetal, estiver tornando mais grave a situação de perigo existente, fica sujeito a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa de 100 a 1000 vezes o maior valor de referência, que é o salário mínimo. A pena é aumentada até o dobro se resultar dano irreversível à fauna, flora ou meio ambiente, lesão corporal grave, quando a poluição é decorrente da atividade industrial ou de transporte. Olha só, quando vocês são indústria ou transporte, a pena é em dobro. É a forma que o legislador encontrou, assim como as nossas mães. A minha falava assim: Marco Antônio Galão, quando a mãe chama pelo nome completo é porque a casa caiu, né? É pior do que o Capitão Nascimento falando assim: caiu, perdeu, né? Perdeu, né? Então quando a mãe falava assim: Marco Antônio Galão, já para o banho, era já para o banho. Não tinha mais aquela coisa: mãe, peraí, só mais 2 gols, né? Porque jogo de moleque é assim, né? Termina 48, parece jogo de basquete, né? 48 vira, termina 96, né? Então é a mesma coisa aqui, meus amigos. O legislador é a nossa mãe. Ele está dizendo assim, ó: você fabrica esse produto, ou é enquadrado como fabricante, ou transporta, você tem que ter o dobro de cuidado dos outros, porque você conhece os riscos, você conhece as propriedades, você conhece que a estrada é perigosa, que tem as intempéries, que as estradas brasileiras não são as da Suécia, estão mais para as de Bangladesh. Você conhece tudo isso, então tome o dobro de risco, porque senão a sua penalidade é em dobro. Também é em dobro quando o crime é praticado durante a noite, em domingo ou em feriado. Por quê? Porque nós estamos no Brasil. Eu duvido que no Japão eles precisem colocar isso aqui. Mas aqui nós temos o Brazilian Way, nós temos o jeitinho brasileiro. Nós temos aquela coisa assim, ó: solta aí de madrugada que ele vai passar pela barreira fiscal de Anhangapi e lá está todo mundo dormindo. Então vai sem nota, vai sem mob, vai sem motorista. É a festa da uva, né? Então, se é praticado durante a noite, domingo e feriado, em dobro. E também incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas. É o que explica o fato do IBAMA estar lá junto naquela ação. Devia fiscalizar, não fiscalizou? Mesma coisa. Meus amigos, portanto, a gente vê que a coisa é séria, né? O crime de poluição, além da multa que nós vimos, também é crime, né? Causar poluição. Vai de cadeia, né? De reclusão de 1 a 4 anos e multa. Agora, a poluição pode ser culposa, porque a poluição eu posso poluir sem querer. Vamos dar um exemplo? Eu tenho lá um tanque, né, do meu produto, e nesse tanque do meu produto eu não tenho nada, não está identificado, não tem bacia de contenção, não tem nada. Poluiu é o quê? Doloso. É doloso, porque eu não tomei medida nenhuma, eu estou praticamente querendo poluir. Agora vamos transformar isso no culposo? Eu tenho meu tanque, está tudo sinalizado, meu pessoal é treinado, eu tenho a bacia de contenção e uma válvula deu defeito, aí é culpa.
Ou foi uma falha de manutenção, foi uma negligência, imprudência de um operador. Aí é claro que eu não posso ser apenado como aquele que polui porque quer, jogou no rio. Aí a pena é menor, detenção de 6 meses a 1 ano. Tá? Então isso aí tudo é muito importante. Aqui para a gente ter um exemplo do descarte clandestino de embalagens, o que acontece, né? Isso aí é um terreno de uma ex-transportadora. E finalmente, aqui o artigo mais importante: produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as leis, pena, cadeia de 1 a 4 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem abandona os produtos ou substâncias referidas no caput ou os utiliza em desacordo com as normas de segurança. Esse artigo aqui é o que sabe de cor a nossa Polícia Civil. Então ela entra hoje dentro de uma empresa, pegou um operador, está fazendo uma operação lá sem EPI. Ah, mas está muito calor. A gente não está pegando no pé porque está um calor desgramado esses dias em São Paulo. Então me mostra na CLT onde está lá. Acima de 22 graus e meio fica abolido o uso de luva, máscara e tal. Ah, não tem? É obrigado a usar. Né? Então, por exemplo, ele está processando, ele está manuseando, ou ele está embalando, ou ele está guardando em depósito o produto em desacordo com lei e regulamento. Não diz que tem que usar? Ele tem o treinamento? Tem os itens da FISP daquele produto, tem o treinamento? Não tem? Artigo 56. A FISP estava disponível no local das operações? Artigo 56. Embarcou no caminhão, não tinha MOP? Artigo 56. Tinha MOP, tinha caminhão, mas não tinha ficha de emergência? Artigo 56. Tinha caminhão, MOP, ficha de emergência, mas esse caminhão estava mais careca do que o galão está ficando? Artigo 56. Tá? Então percebam como isso aqui é a aspirina do mal. A aspirina não é aquela que cura dor de cabeça, previne um infarto. Tem gente que coloca aspirina até em cima do dedão para tirar não sei o que, como é? Calo, tal. Esse aqui serve para todos os nossos problemas. O artigo 56 é uma norma penal em branco, é um cheque em branco, onde um agente policial pode criminalizar a empresa. Portanto, o cumprimento de requisito legal hoje não é chateação, é fundamental para a sobrevivência e a sustentabilidade do nosso negócio. Quando a gente fala em sustentabilidade ambiental, vamos pensar naquele tripé. Sustentabilidade ambiental existe quando há sustentabilidade econômica, quando há possibilidade técnica. Né? Não existe uma coisa sem a outra. A gente não pode ser eco-chato, eco-xiita. Eu tenho que dar sustentabilidade para o meu negócio, para eu sim ter atitudes sustentáveis. Aqui um vazamento, né, no carregamento de óleo, veja o exemplo lá, não tem bacia de contenção, não está sinalizado, vazou tudo, né? E o plano de emergência aqui qualquer. Olha a cabecinha do gerente aqui, vocês conseguem ver aqui embaixo? É o gerente olhando o cara lá em cima, né, e falando, vai rapaz, deixa ser mole, aperta logo, tira o vazamento, né? É esse tipo de gestão. E aí, para a gente finalizar, e todos os amigos saírem um pouquinho mais atentos, né, para não dizer preocupados, o artigo 2º da Lei de Crimes Ambientais vem responder uma pergunta que talvez vocês fizessem. Não, mas quem que pode ir para a cadeia, hein, no caso de um crime ambiental? O artigo 2º vem responder, e ele vem lá, sabe quem? Quem de qualquer forma concorrer para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas excominadas na medida de sua culpa, ou seja, depende de cada departamento. Foi um problema operacional? Quem é o gestor operacional? Quem deu a ordem para aquele caminhão seguir? Quem recebeu essa carga assim? Quem deu a ordem para armazenar daquele jeito? Quem não fez o treinamento? Quem admitiu esse cara sem EPI para trabalhar aqui hoje? Cada um pode ser responsabilizado dentro do seu departamento na medida de sua culpa. Aí ele vem depois definir, bem como? Aí ele começa com organograma. E vocês que pensavam, hein, que o organograma era para definir quem tinha a melhor vaga na garagem, para definir quem tem o telefone que pode discar o zero e tem linha para fora, né? Não, organograma serve para o Ministério Público saber quem ele vai processar e pôr na cadeia primeiro. E por onde ele começa? Pela faxineira? Pelo mordomo? Não. Ele começa, quem pode ir para a cadeia? Bem como? O diretor, o administrador, o membro de conselho de órgão técnico, o químico responsável, o técnico responsável pela empresa.
o gerente de produtos, o auditor, o gerente, o preposto, que é qualquer funcionário, o mandatário, que é o terceiro, nós falamos tanto dele aqui, que está fazendo uma atividade a meu mando, o terceiro, de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Qualquer um, até a tia do café pode ir para a cadeia. Mas vocês concordam comigo que para a lei, o que interessa? Interessa essa última parte aqui do artigo, ó. Aquele que deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitar. Quem que pode agir para evitar? Quem tem poder. Todo aquele que tem cargo de gestão, de decisão, que poderia falar: daqui não sai, assim eu não quero, desse eu não compro, volte esse caminhão, aquele motorista não, sem mope não vai, essa embalagem é uma porcaria, esse eu não quero. É esse que me interessa, quem tem o poder de decisão, tá? E finalmente, meus amigos, vocês acham que terceirização é uma novidade? No Brasil, muitas empresas, infelizmente, já estão terceirizadas há muito tempo. A gente não resolve? Ai, que Deus nos ajude. Vamos terceirizar para o homem, como se ele não tivesse que resolver ou se preocupar com o conflito na faixa de Gaza, né? Com as guerras e a fome na África. Ele vai ter que rezar também e atender prontamente os nossos pedidos pelas falhas da nossa manutenção, pelas falhas de gestão, de diligência, de qualidade nos processos. Então nós vamos terceirizar. Quando o profissional não resolve, que Deus nos ajude. Muito obrigado a todos, tenham um feliz evento e em sequência, e foi um prazer e uma honra muito grande falar para vocês.